never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do sexto ano, boa tarde a todos. Com a permissão, do nosso Deus, nós estamos aqui continuando as nossas aulas virtuais e hoje nós vamos continuar as nossas aulas de produção textual, certo? Quando nós iniciamos o capítulo 4, nós falamos acerca do nosso conteúdo do capítulo 4, que é o designer da informação, certo? Nós chegamos até a falar sobre o designer. O designer é a pessoa que é responsável, que trabalha com desenho, certo? Quando você pega a palavra designer, que é da língua inglesa, o significado é desenho. Então, nós, dentro da profissão de designer, existem N funções do designer. Nós temos o designer que faz roupas, que desenham roupas. Nós temos os designers que trabalham dentro dos livros textuais. Eles trabalham com as imagens que ajudam o leitor na compreensão, certo? Então, a função do designer é muito importante. Quando nós associamos o designer e a informação, é uma ajuda muito maior da compreensão dos textos. Por isso, o nosso gênero, texto expositivo em livro didático, infográfico e a notícia. Não tem como nós separarmos esses conteúdos. Então, a gente trabalha ele aqui dentro do capítulo 4, certo? Quando vocês começarem a manusear, a lerem os textos didáticos, agora já sabendo do que é que se trata um texto didático, vocês vão observar no livro de ciências, aqui no livro de língua portuguesa, no livro de produção textual, no livro de matemática. Tia, mas lá no meu livro de matemática não tem desenho. E os infográficos, que ajudam na compreensão dos conteúdos de matemática. Isso também conta, certo? Então, quando vocês abrirem agora os livros, vão ficar mais atentos nas imagens ao texto, ao tema abordado, certo? Então, o design de informação é isso. É informar, e dentro dessas informações nós vamos ter imagens, certo? O texto expositivo em livro didático, o infográfico também é muito importante. No livro de vocês de produção textual, gostaria que vocês abrissem os livros de vocês na página 34 e 35. É o nosso texto 3, certo? Vamos lá, nós temos lá português brasileiro. Nós temos enumerados 1, 2, 3, 4 e 5. Essa enumeração vocês vão encontrar dentro do mapa, que já é de grande ajuda para vocês saberem do que se trata, do que fala cada item. Então, já sabemos o texto, que é sobre o português brasileiro. Aí nós temos aí o mapa mundial, e nós temos essas enumerações dentro do mapa, para facilitar o entendimento de vocês. Isso nós chamamos de infográfico. Texto em livro didático e infográfico, certo? Já a notícia tem uma revistinha aqui bem legal da escola. Essa revistinha aqui, ó. Revistinha da Construir, que fala sobre o autismo por si mesmo. Sabem o que é o autismo? Isso é uma deficiência, que o ser humano ele contém dentro tem suas especialidades, certo? Então, esse livro, como vocês perceberam a capa dele, é falando sobre o autismo. Então, todo livro é relacionado ao autismo. Eu achei interessante essa página aqui, gostaria que vocês observassem. Nós temos aqui filmes, educação especial. Aí vocês percebam lá que tem algumas pessoas, as poltronas de um cinema. Nós temos aqui as pipocas, que é relacionada também ao cinema.
o suco. Eles estão com óculos 3D, certo? E estão sentados aí com o suco e com as pipocas. Então vocês já sabem do que se trata, filmes, educação especial. Então cada especialidade vai ter filmes que vão abordar para as deficiências faladas. Nós temos aqui 16 filmes apropriados para quem tem deficiência física. Aí nós temos lá para quem tem deficiência auditiva, intelectual, visual, múltiplas, autismo, altas habilidades e superdotação, certo? Tia, por que você está mostrando esse livro pra gente? Aqui eu só estou mostrando para vocês saberem a relação das imagens com o tema e com o texto. Isso é o quê? Isso é texto expositivo em livro didático. Nosso tema não é design da informação? Tem tudo a ver. Pipoca aqui, o suco. Lá, ó. Playzinho de começar. Filme. Nós estamos falando sobre filmes. Educação especial. Então, nós temos aqui algumas opções. Então, isso aqui é muito importante. Isso é um livro que fala sobre o autismo por um todo, mas dentro dessa que eu escolhi para vocês, ele relata sobre os filmes, sobre educação especial. Então, o texto expositivo em livro didático é isso. O infográfico vocês vão observar muito em livro de matemática. Cálculos que possuem gráficos. Dentro também de geografia, vocês poderão observar gráficos, certo? Sobre o assunto que está no momento. Além de eu utilizar do infográfico, também vou utilizar a notícia. Quando vocês ligam o jornal, o que é que vocês estão mais escutando nesse momento? Não é sobre a pandemia do coronavírus, do Covid-19? Pois dentro do Jornal do Maranhão, ele vai falar sobre o caso no território do Maranhão. Já os outros jornais, que o público não é só o Maranhão, ele vai falar sobre o Brasil. Então, ele vai mostrar os estados, a estatística de quantos casos nós temos de pessoas que testaram positivo. Nós temos os números de pessoas que vieram a óbito. Nós também temos os números de pessoas que se recuperaram, que venceram o Covid. Então, é muito importante o infográfico para ajudar o leitor, o ouvinte, a compreensão do texto. Então, se o jornal apenas falasse números, então, se ele não dividisse por cidades, por estados, a gente ficava confuso, daria uma confusão na cabeça. Então, as imagens que eles relacionam é sobre o vírus, e o que ele vai relatar para vocês, ele vai dividir por cidades, por estado. E isso é muito importante para a compreensão do leitor e do ouvinte, certo? Então, o livro didático, o texto expositivo no livro didático, ele é de grande valia para o entendimento. Eu não posso falar aqui sobre o coronavírus e colocar o desenho de um parque de diversões. Não tem nada a ver. Então, é muito importante que vocês associem. Eu sempre falo, quando a gente inicia capítulo, sempre observar as imagens e relacionar ao texto. Faço também isso sempre em produção. É muito importante para vocês observarem as imagens e relacionar o tema abordado, certo? E a notícia, já falando sobre a questão, do Covid, é o que está sendo mais noticiado no momento. Então, todos os dias, aqui em Lago da Pedra, às 7 horas, 7h30 da noite, eles colocam o boletim epidemiológico. O ar não sai. E mostra o número de casos, de pessoas recuperadas, de pessoas que foram contaminadas, que testaram positivos, as descartadas e os óbitos. E isso ali ajuda a população a se saber da sua cidade. Uma informação. Então, quando nós trabalhamos o design da informação, é tudo isso. É as imagens relacionadas ao texto, é o texto expositivo que informa sobre algo
e as notícias, certo? Então, para a gente terminar a nossa aula de hoje de produção textual, vocês lerão na casa de vocês sobre o nosso texto 3, na página 34 e 35. Então percebam que as imagens é muito importante para o entendimento do que se está falando, que está abordando. E depois que vocês lerem, o texto é pequeno, é sobre o português, né? Como chegou o português brasileiro, as nossas falas. E vocês irão responder apenas a página 36, certo? Temos o texto 2, mas esse vai ficar para depois. Então, depois que vocês lerem o texto 3, na página 34 e 35, vocês irão resolver as 3 questões da página 36, certo? E qualquer dúvida, podem me perguntar, certo? Então, essa foi a nossa aula de produção textual de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, que é muito importante. E nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Bons estudos.